o povo está preocupado, a gente está nesse tempo quente aqui, está todo mundo precisando de água, né? Brotas, a última avaliação me falaram em 25%, ontem o Alto Santos estava falando 45%. Eu li um dado, enfim, a barragem de Brotas está com volume baixo, é um fato, né? Adelmo Santos está aqui comigo, que é historiador, tem acompanhado essa discussão, o Washington Jordão, que é chefe de distribuição da Compesa. Adelmo, é mais simbólico do que prático, ou realmente é algo para se preocupar, essa história da nascente do São Francisco atingida pela seca? Bom dia. Bom dia, Nil, bom dia, Washington Jordão, bom dia, Michele, bom dia, Naelson e André, que está aqui também nos estúdios, e ouvintes da Rádio Pajeú. Eu diria que não é simbólico, é real. É real numa perspectiva não da gente fazer aqui terrorismo, sensacionalismo, mas segundo os estudiosos da área, né, que publicaram inclusive essa nota ontem, essa matéria, esse artigo, nos últimos 3 anos tem chovido muito pouco, né, inclusive naquela região, e isso tem exatamente causado a seca da nascente, ou seja, a nascente secou exatamente porque nos últimos 3 anos choveu muito pouco, muito abaixo da média, inclusive com secas naquelas regiões, inclusive lá nas nascentes do Rio São Francisco. Então, isso é uma questão que a gente precisa avaliar e avaliar o contexto todo. E eu queria aqui, Nil, dar um exemplo do sistema Cantareira de São Paulo. Inclusive, uma nota que eu vi ontem... São Paulo está absurdo, 8% de água no Isso, Cantareira. uma nota que eu vi ontem de que lá está, a Sabesp está contando o seguinte: em 50 dias, se não chover, o sistema seca totalmente. Então entra 100% seca em 50 dias. Inclusive o prefeito Fernando Haddad já está, inclusive, tomando providências, né, algumas ações emergenciais de perfuração de poços profundos lá na cidade de São Paulo, naquelas regiões, para exatamente tentar minimizar a questão do abastecimento da cidade de São Paulo. Então, para a gente compreender isso, é bom que a gente entenda que isso não são coisas localizadas, isso é dentro de um contexto climático, ambiental. Para você ter uma ideia, um estudo que eu li recentemente mostra que exatamente a seca em São Paulo, ela se deriva, ela tem como causa a questão do desmatamento na Amazônia. Porque, ou seja, a Amazônia, ela é quem produz chuva para a região sul, sudeste e centro-oeste. Ou seja, a atmosfera que provoca a chuva, que é exatamente originada das plantas, né, da evapotranspiração das plantas, é que causa as chuvas. Então, quando nós não temos um desmatamento, como está acontecendo atualmente na Amazônia, então diminui, né, a oferta de chuva. Isso está levando com que a cidade de São Paulo, aquela região todinha, entre em colapso de abastecimento. Então, isso é uma coisa que está muito ligada, né, a um sistema, que esse sistema ambiental, né, do meio ambiente, precisa ser de fato bem trabalhado, precisa ser bem discutido e precisa ser bem entendido pela sociedade, pelas pessoas que trabalham nessa área. Bom, a nascente do São Francisco fica em São Roque de Minas, dentro da área de preservação na região centro-oeste de Minas. A vazão de água diminuiu significativamente, a situação é a pior dos últimos 30 anos, pelo menos. E na nascente, os afluentes, os pequenos chamados tributários, como chamam lá, os afluentes, que existem na cabeceira maior de São Francisco, secaram, apenas 2 com água com vazão muito pequena. Moradores de Lagoa Formosa enfrentam racionamentos, fica em Minas, né? Não há medidas paliativas para aliviar a situação, o jeito é torcer para a volta da chuva. O parque também vem sofrendo com incêndios que também atingiram as nascentes. A bacia de São Francisco é uma das mais importantes do país, com 639.219 quilômetros quadrados de área de drenagem. Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica, a vazão média é de 2.850 metros cúbicos por segundo, 2% do total do país. O rio tem extensão de 2.700 quilômetros, nasce na Serra da Canastra, vai pelo sentido sul-norte da Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso, chegando ao oceano através da divisa entre
Alagoas e Sergipe. Por isso que é chamado de Rio da Integração Nacional. Essa realidade, pelo que se tem lido, Adelmo, essa preocupação, ela não só preocupa a nascente, está falando da nascente, porque aí sim, talvez um pouco mais simbólico, olha, onde nasce o rio, mas onde tem Rio São Francisco está tendo problema, né? Está tendo dificuldade. Não, exatamente. Você tem ideia, você leu aí os indicadores importantes sobre o rio. Eu queria acrescentar ainda o seguinte: o rio, ele está localizado, ele banha 504 municípios, né, de 6 estados do Nordeste brasileiro, inclusive o Distrito Federal. 10% do país. Exatamente. Então, é um dos rios mais importantes, certo? Diria o mais importante porque ele é quem abastece exatamente a região semiárida brasileira, que é o Nordeste brasileiro. Então, por isso ele precisa de um tratamento diferenciado. E essa questão que você coloca no início, que parece um simbolismo, é a questão simbólica que a nascente secou e tal, mas na verdade esse problema ambiental ele acontece em toda a trajetória do rio, né? Ou seja, durante desses 6 estados, todos esses municípios aí tem problemas. Pra você ter ideia, apenas 4% de mata ciliar existe hoje no Rio São Francisco. Isso é insignificante, 4% de mata ciliar. Se um rio não tem mata ciliar, é um rio que está vulnerável a desaparecer, né? Porque a mata ciliar é o grande sustentáculo, é o que sustenta, né? A calha do rio sustenta exatamente a água subterrânea que fica no lençol freático do rio. Então, tudo isso é importante, e além de proteger contra a poluição, né, contra a questão do lixo, contra resíduos, o que vier, né, que a água possa trazer. Então, a mata ciliar exatamente está para proteger um tipo de esponja que a gente chama. Então, isso é muito complicado. Então, o rio está numa situação muito difícil, como você falou aí no início. A navegabilidade está comprometida, ou seja, em 1960 a gente tinha 1.370 quilômetros de rio navegável, hoje praticamente não temos mais. Praticamente não se navega mais no Rio São Francisco. Então, o assoreamento é muito forte, e como disse aquele estudioso que veio aqui na Câmara de Vereadores e fez uma palestra, ele coloca com muita propriedade de que o rio está morrendo pela foz, não é pela nascente, né? Ele está morrendo pela foz por quê? Porque o mar está adentrando, está subindo, e aí está levando a essas consequências que a gente está vendo. Não é o rio que está batendo no meio do mar, é o meio do mar que está batendo no rio agora. Na época de Luiz Gonzaga, né, que ele gravou, realmente o rio respirava, né? Mas hoje o paradigma mudou, é outro, né? Então, lamentavelmente, e a gente fica preocupado porque a gente não vê uma política de Estado voltada para a recuperação, para a revitalização do Rio São Francisco. São ações muito pontuais, ações insignificantes, que não dão resposta ao que a gente precisa para ter o rio como um ambiente que possa, de fato, trazer tranquilidade para o povo sertanejo, para o povo semiárido. Então, e é um rio muito importante, não só pela água, mas pela cultura, pela vida ribeirinha que existe no Rio São Francisco. Então, é isso aí. O Washington Jordão é chefe do setor de distribuição da Convesa. Todo mundo se pergunta numa hora dessa, se o rio está secando e todo mundo está dizendo, e a principal obra para nós aqui, a adutora do Pajeú, pega a água lá do São Francisco e traz para a gente tomar banho aqui, suprir nossas necessidades, já que Brotas está nessa situação, em que essa notícia pode impactar no momento ou no futuro a distribuição de água em cidades como Afogados, Tabi e outras que vão depender das próximas etapas dessa adutora, Washington. Bom dia. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Adelmo, da Rádio Pajeú, o pessoal aqui do estúdio. Bem, Nil, notícias como essa, realmente ela causa um impacto bastante significativo, mas em termos do que a gente diz, da distribuição atual, a gente não vai ter problema nenhum, de imediato. Isso é um problema que poderá acontecer a longo prazo. A gente sabe que essa questão da nascente do São Francisco, que secou, causa esse impacto assim, de imediato. Então o rio vai secar. A gente sabe que isso não é uma coisa de imediato, isso é uma coisa que vai ser de longo prazo. Aí a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar a maneira de como a gente está tratando a natureza, porque a gente sabe que isso é um reflexo de como a gente vem trabalhando
com esses recursos naturais. Então, a gente ou precisa, ou se faz alguma coisa, ou a gente vai ter efeitos irreversíveis. Só que, quanto à captação da Compesa hoje, ela é praticamente insignificante em termos de volume de água do que a gente retira do Rio São Francisco. Então, a gente pode ficar tranquilo, a população de Afogados, que essa notícia, em termos de impactar, em termos de momento agora, a gente não vai ter influência nenhuma. A gente não teve, inclusive não tivemos até nenhuma informação oficial a respeito disso, e eu posso deixar a população tranquila quanto ao abastecimento de água de Afogados da Engazeira. Nessa situação que está hoje, a gente está tranquilo. Agora, isso é uma coisa que a gente tem que analisar a longo prazo. A longo prazo, claro, que a gente hoje está dependendo quase que 80% dessa água do São Francisco. Então, uma água que a gente pode perder a um longo prazo, para a gente vai fazer uma diferença enorme, uma diferença incrível. Agora que para a atuação, o momento atual, a gente não tem nenhum problema com o abastecimento, a gente está trabalhando com a vazão normal, tanto da doutora do Pajeú, como a gente também tem a barragem de Brotas, que a gente está com um volume considerável para a situação que a gente já passou, a gente está em torno de 45% da capacidade dela hoje, e a gente tem os sistemas redantes que também a gente tem uma utilização dessa bateria de postos que também atende a Afogados da Engazeira. Quanto ao abastecimento de Afogados da Engazeira e Itabira, proveniente do Rio São Francisco, a gente não tem preocupação de imediato, agora, no momento. A longo prazo, é uma coisa que deve ser analisada. A gente depende muito do rio. Hoje a gente está dependendo muito do rio para atender essas populações aqui da região. Afinal de contas, hoje, Brotas tem que percentual de água e como está sendo a utilização? Olha, Brotas, a gente teve uma recuperação de Brotas no período de chuva, ela chegou a 50% da capacidade dela. Então a gente utilizou muito pouco dela até agora. Ela está em torno de 40% e eu acredito que em torno de 45% da capacidade dela hoje. A gente está utilizando de Brotas hoje um percentual em torno de 25% a 30% da água de Afogados da Engazeira. De Afogados da Engazeira e Itabira. Do que a gente produz aqui em Afogados da Engazeira, que a gente produz para as duas cidades. 70% a 75% é da adutora? Não, 75% em torno de 60% da adutora e o restante fica entre a barra de Brotas e a adutora dos sistemas redantes, que é proveniente dos postos, da bateria de postos de Vila de Fátima e do Caruá. Mas você disse que hoje o abastecimento de água é o melhor dos últimos anos, né, Washington? Eu acredito que sim. Pela situação que a gente já viveu e pela escassez de chuva que a gente teve na região, e como a gente está hoje, a gente está numa situação que a gente pode dizer que a gente está numa situação confortável no que diz respeito ao abastecimento. A gente tem alguns problemas específicos em algum determinado setor, proveniente de algum problema na operação. Às vezes uma falta de energia, às vezes um problema que afeta algum desses sistemas, que a gente tem uma diminuição na produção, a gente tem algum problema específico em alguns setores, mas nada que a gente não possa controlar, e eu posso garantir que o abastecimento de Afogados hoje está tranquilo. Adelmo, a adutora, o Washington está dizendo que pega pouca água, mas a transposição parece que não é mais em cima, né? Mas a gente preocupa mais ainda. Eu queria concordar com o Luiz Dourado, quando ele coloca que a demanda de água que vai ser feita a partir do início da obra da integração das águas de São Francisco com os canais, realmente vai ser muito forte. Essa demanda vai ser muito grande e com certeza terá impacto forte também na questão do próprio rio, né, da questão da distribuição de água do rio. Eu queria aqui, Nil, fazer aqui um comentário com relação à questão das chuvas. Se a gente for observar os fatos que têm acontecido nos últimos 2 anos aqui no Brasil, você pega São Paulo, sistema Cantareira, que está em pré-colapso. Você vai para secas no Rio Grande do Sul. Você vem para o semiárido, onde você teve a maior seca dos últimos 50 anos, que foi 2011 a 2013. Que, inclusive, nós tínhamos uma grande expectativa que em 2014 a gente teria um grande inverno. Isso era a expectativa de todos nós. Por quê? Porque, historicamente, todos os anos de 4 são anos de muita chuva. Inclusive, eu fiz um levantamento, fiz um breve resgate dos últimos 100 anos, através da Sudene, um estudo que a Sudene tem, e verifiquei o seguinte: de todos os anos de 4, o que choveu menos, choveu 700 milímetros. Parece que foram 2 anos que choveu 700 milímetros. O restante é de 900 acima. E esse ano nós tivemos o que? Até aqui. Nós tivemos em torno de
400 milímetros. Muito pouco. Aqui, né? Teve um município que foi 250, outros É mais 300. baixo do que a média histórica, né, Adão? Não, 400, muito abaixo, 50%. não é mais baixo do que um ano bom, não é mais baixo que a média A histórica. média histórica do semiárido, que é 750 milímetros. Então, isso é preocupante porque realmente o aquecimento global está mudando, né, todas as previsões que se possa ter com relação ao clima. Então, isso é um fato, é uma coisa real que a gente precisa tratar, e a gente volta a insistir aqui que haja de fato política de Estado para a questão da revitalização, da recuperação do Rio São Francisco, porque a médio e longo prazo nós vamos sofrer duras penas com relação à falta de água, porque o rio é o nosso principal manancial, que vai realmente sustentar essa região semiárida com relação a não só abastecimento das comunidades ribeirinhas aqui, de Afogados, mas dos grandes centros urbanos. Você vê a adutora do Agreste, que é uma demanda enorme, são quase 70 municípios, né, doutor Rocha, que vai abastecer, e que é a população de, sei lá, de quase 1 milhão de habitantes, ou mais de 1 milhão. Então, precisamos, de fato, ter uma ação. E aí, uma boa oportunidade dos nossos presidenciais, dos nossos candidatos, ter projetos e propostas com relação ao Rio São Francisco. Sem dúvida. Washington, o Ari Siqueira mora na rua José Rodrigues e está dizendo que a conta da água dele veio com taxa de esgoto, quase R$10, e lá não tem esgoto. Já está chegando essa taxa? Não. Acho que é bom ele procurar o escritório da Compelo para verificar o que realmente foi cobrado aí, mas taxa de esgoto aí não cobrou de ninguém aqui ainda. Só quando a gente já estiver recebendo, tratando o esgoto, é que a gente vai começar a cobrar. Isso provavelmente só para depois de dezembro, janeiro, por aí. Antes disso, com certeza não. O Sandro Pereira de São Francisco está opinando: se os políticos se importassem e tivessem compromisso, a população não teria que passar por essa humilhação que é ficar implorando água, um bem tão precioso. O Jânio pergunta por que vocês não deixam a água de Brotas para uma emergência, só usar da adutora. Olha, na realidade, Brotas é a nossa principal fonte. A adutora do Pajeú, ela veio como complemento. E hoje, inclusive, a gente está utilizando mais a adutora do Pajeú do que propriamente Brotas. Mas a gente está com um abastecimento, como eu disse no começo, acho que tranquilo. A gente está numa situação até privilegiada pelo que a gente passou na região, e a gente comparando as outras cidades ao nosso entorno aqui, nosso abastecimento, eu poderia dizer que a gente está numa situação bastante confortável. O Sebastião está dizendo que estão pescando em Brotas, na área de Zé Coió, ele flagrou, está podendo pescar lá? Olha, a pesca nunca foi proibida. Quando a gente estava com um volume de água bem reduzido, a gente teve uma restrição quanto a algumas formas de ser efetuada essa pescaria. Mas a pescaria em si nunca foi proibida, não.